Bom dia, pessoal. Só guardar mais um minutinho, a gente já começa a fazer uma introdução e apresentar a especialista que vai conversar comigo aqui hoje. Bom dia a todos. Mais uma live aqui especial para o canal da GFC, Gestão Financeira Criativa. Hoje separei um assunto que muita gente tem perguntado, né? Nesse momento de crise, nesse momento que a gente não sabe o que vai acontecer, tem possibilidade da gente ter renda extra? Então, pensando nessa renda extra, eu convidei uma profissional do ramo de organização. Ela até vai comentar daqui a pouquinho o que é o personal organizer e como que a gente pode aproveitar o tempo que a gente está em casa, o tempo de quarentena, e ainda conseguir uma renda extra. Então, convidar aqui a Daniele Fernandes para participar do vídeo, mais esse bate-papo. Bom dia, Rafa, tudo Olá! bom? Oi, Dani, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá legal? Você tá me ouvindo bem por Beleza, aí? tô te ouvindo bem também. Então, Então, ótimo. fiz uma breve introdução, Dani, mas acho que você pode falar um pouquinho de você e já engatilhar na explicação do que é o tal do personal organizer e da organização profissional. Sim, sim. Bom dia, gente. Eu sou Daniele Fernandes, tenho 31 anos, sou casada, sou personal organizer. O que é isso, né? Ou organizadora profissional. A organizadora profissional, ela foca muito na organização específica. É por isso o nome, Personal Organizer, que é uma organização personalizada, né? E como que funciona um pouco desse trabalho? Eu vou explicar um pouquinho e aí o pessoal vai entendendo, né? O cliente ele entra em contato comigo por diversas formas, né? Ele entra em contato e aí eu vou, faço a visita no cliente, analiso o que, que ele precisa fazer, analiso a bagunça, vejo tudo lá e faço uma análise para poder enviar o orçamento. E aí depois eu vou, o cliente aprovando o orçamento, eu vou até a casa dele e a gente inicia o trabalho. E aí, essa questão do planejamento que eu falo, por quê? Exatamente nessa questão do personalizado. Porque senão, qualquer um poderia fazer, vou dar uma ajustadinha aqui, vou dar uma arrumadinha, e isso não é organizar. É por isso que a organizadora profissional, o personalizado, é diferente, né? E todos os meus clientes, assim, que depois que acaba a organização, eles falam, Dani, por que que eu não contratei isso antes na minha vida? Porque muda de fato. Então, é essa organização profissional. E ela tem técnica, sim. Parece muito bobo, mas tem sim. Hoje a gente vê muitos vídeos é disponível no YouTube, no Instagram ensinando muitas pessoas, mas é o básico do básico. Fazer uma dobrinha ali não é organização, gente, é muito mais além. Então, óbvio que ninguém vai passar aí as técnicas e os segredos assim de graça, de mão beijada nos vídeos aí que a gente vê, né? Ô Dani, uma dúvida, não sei se você sabe, mas é um movimento relativamente novo, né? Esse do personal organizer, acho que principalmente aqui no Brasil. Você sabe quando começou a aparecer essas primeiras profissionais, tanto fora quanto aqui? Isso veio dos Estados Unidos, de fato, assim, não foi criado aqui no Brasil, veio de fora. Quando eu fiz o curso lá em 2014, já faz 6 anos que eu sou personal organizer, a minha professora, ela já era formada fazia 10 anos, então fazia um tempo já, e ela trouxe lá dos Estados Unidos essa profissão. A empresa chamada OZ, Organize Sua Vida, ela trouxe de fora, né? O José Luiz também, ele Uhum. trouxe lá, tanto que um evento que nós temos hoje em dia, chama Personal Organizer Brasil, ele veio também com todas as ideias de fora.
A gente sempre tem algum convidado de fora. Eu lembro que quando eu consegui ir nesse evento, veio Peter Walsh, que é um personal organizer muito conceituado nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil é muito comum ter uma empregada doméstica. Lá nos Estados Unidos Sim, é muito comum ter uma personal organizer. olha E só. aos poucos isso está entrando aqui no Brasil, né? As pessoas ainda têm uma cultura de personal organizer é para rico, é para quem é chique, é para quem tem O nome em dinheiro. inglês também dá essa sensação, né? Você fala, pô, tem uma personal organizer. Então. Então, não é muito isso, assim, né? A gente tem tentado mostrar de que fato, principalmente aqui no Brasil, de que nós podemos ajudar, nós, personal organizer, podemos ajudar as pessoas que têm pouco espaço. E aqui no Brasil, os apartamentos estão cada vez menores, né? E a gente tem um É. desafio de fazer caber aqui. Eu falo que a gente só não faz chover, porque do resto É. a gente está E quase Dani, lá. acho que para pegar esse gancho, né? Então, as pessoas, praticamente a maioria da população, está num momento de quarentena, né? Então, mais do que estar em casa, muita gente tem filhos ou a casa tá cheia. E eu acho que é o momento que a bagunça fica ainda maior, né? Ninguém está acostumado a Exatamente. ficar tanto tempo dentro de casa com as crianças. Então, já pegando nesse gancho da quarentena como uma oportunidade, um desafio, que dicas que você dá para o pessoal? Exatamente. Entrando agora no nosso tema mesmo, assim, explicando para as pessoas como se organizar nessa quarentena do jeito que tá essa loucura, né? Organização, gente, exige tempo. E nós temos tempo agora. Nada melhor do que agora para poder colocar a casa em ordem, gerar uma rotina, fazer isso. Mas como, né? Então, assim, é por etapas. Quando a gente para organizar, a gente faz exatamente esse planejamento, né, para poder começar a organizar. Então, assim, pega um dia, analisa o que você precisa organizar. Ah, eu preciso organizar meu armário de roupa, meu guarda-roupa, o armário do banheiro, o armário da cozinha. Vai analisando na sua casa. Anota tudo o que você precisa organizar. E depois vai fazendo por etapas. Então, assim, separa uma semana para organizar o seu guarda-roupa, uma semana para organizar a sua cozinha. Isso é um mito. As pessoas acham que em um dia vai fazer a casa inteira, vai organizar a casa inteira. E não é assim, gente. É por etapa. Então, tanto que até às vezes, quando eu passo um ou outro orçamento, o pessoal fala: Nossa, mas vai levar tudo isso mesmo? E a hora que começa o trabalho e anda o trabalho, ele fala: Real, levou tudo isso de dias e eu não imaginava. Como e depois, a hora que vê, por quê preciso de tudo isso? Exatamente para fazer por etapas, para que a bagunça não volte. Porque se você der uma arrumadinha, uma ajustadinha ali, a bagunça vai voltar todo dia. E aí Volta. não adianta. Então, se você não criar método, se você não criar uma forma, pensar, analisar, fazer de um jeito certo, a bagunça vai voltar, né? Então, até nesse período, para poder ajudar as pessoas que não estão conseguindo fazer sozinhas em casa, eu disponibilizo, né? Hoje eu vou divulgar um pouco mais no meu Instagram, a consultoria online, para poder ajudar as pessoas nesse Uhum. período. Porque muitos ficam perdidos, Dani, eu não sei por onde eu começo, o que que eu faço, assim, por mais que tem mil dicas aí na internet hoje em dia, a pessoa não sabe muito bem como fazer e tem algumas É. dúvidas, né? Então, a Essa ajuda consultoria é online. importante, né? Acho que muita É, gente deve falar, depois eu faço, quando vê, já acabou a quarentena, já voltou na rotina, né? exato. Então, ter esse empurrãozinho de uma profissional como você ajuda bastante, né? Sim, é aquele esquema das férias. As pessoas às vezes tiram um mês de férias. Ah, vou botar minha vida em ordem. E não dá, né? Não bota. Se fica nessa, deixa pra amanhã e não vai dar certo. Então, tem que criar realmente métodos, tem que criar etapas, tem que criar um planejamento de como fazer, criar datas para cada coisa. E o mais importante, inclua a família na organização, principalmente os filhos. Mas, Dani, não dá, eles são crianças e tal. Você tem que analisar, né, a idade de cada filho para ver o que, que dá para fazer, né? E tem algumas personagens, principalmente as que são especialistas, né, em crianças, dá para dividir sim, né? Principalmente brinquedos, eles conseguem fazer sim, né? Então é só ir conversando, ter um jeitinho, cada mãe sabe como que é o filho, então dá Ajuda até para a passar o tempo, né? Exato. Dá para fazer de uma forma lúdica, de uma forma, né, criar uma brincadeira ali e eles entram na onda e quando vê já tá tudo organizado. Então assim,
é realmente criar métodos e pensar a melhor forma de se organizar mesmo, né? E aí, para conseguir fazer essa organização, tem que começar de qualquer forma pela triagem, né? Então, é nesse ponto que a gente entra agora nessa questão de como ganhar um dinheiro extra. Porque, assim, toda organização você tem que fazer uma triagem. Não tem jeito, tem que fazer uma triagem. Então, não vai tirar tudo de uma única vez. Começa por etapas, Uhum. como eu disse. Então, você tirando ali, por exemplo, eu vou pegar a despensa na cozinha. Não tira a louça, foca na despensa primeiro, por exemplo. E aí tira tudo ali. Você vai ter que triar, você vai ter que olhar a validade, vai ter que ver o que tá comendo, o que não tá comendo mais, vai ter que ver como é que tá funcionando a casa. E aí, com essa triagem, você já joga fora ou de repente já doa para alguém alguma coisa e assim vai. Aí chega, por exemplo, no guarda-roupa lá, depois que passou, organizou toda a cozinha, vai pro quarto. Começou a tirar as roupas. Esse já não me serve mais, esse eu não gosto mais, não uso mais, esse não tem mais a ver comigo, e assim vai indo. Você vai separando, quando você vai separando tudo que já não serve mais, você vai falar, meu Deus, quantas coisas eu tenho. E aí você vai analisar, eu posso doar, eu posso vender, o que eu posso fazer com isso, né? E até, inclusive, você pode ver coisas que você nem imaginava que tinha, mas que não te serve mais, e às vezes está novo, com etiqueta, enfim. Sim. Então, isso pode gerar uma renda extra, né? Deve ser muito comum, né? Por exemplo, na despensa você achar um monte de coisa vencida. E E em fechada. guarda-roupa, armário, achar coisa, como você falou, com etiqueta ou coisa que você nem sabia que você tinha, né? Deve ser muito comum. Sim, maquiagens, às vezes fechada, embalada, né? Que a pessoa simplesmente não usa. E às vezes tá na validade, dá pra Aham. vender, enfim, dá pra fazer alguma coisa aí que é útil, né? Porque fica lá parado, né? Então, assim, dá para aproveitar esse tempo também para analisar isso, porque muitas pessoas falam, entram em contato comigo falando, Dani, eu não tenho tempo, minha casa está uma bagunça, eu preciso ordenar e tal. Porque de fato ninguém consegue viver na bagunça. Isso é claro, Isso é em assim. qualquer momento, né, Dani? Por exemplo, se a pessoa está Sim. se mudando agora para um lugar novo, contratar uma profissional como você também funciona até para planejar onde vai cada coisa, né? A mudança é campeã em contratação de personal organizer. Imagino. E eu gosto muito. O pessoal fala, Dani, você é Aham. louca? Pode ser, mas eu gosto muito, de fato. Eu acho que tem um pouco a ver com um pouco do dom, assim, mas é muito mais a técnica. A gente tem que estudar muitas coisas para poder conseguir chegar lá, olhar aquelas caixas, aquele mundaréu de coisas e pensar aonde vai o quê, né? Então é pegar o papel e realmente planejar ali onde vai o quê, né? Então, na mudança é campeã, porque a gente tendo a prática fazendo isso diariamente, já é mais prático para a gente saber onde vai o quê. Aí a gente tem uma entrevista com o cliente, pergunta como é a rotina, como funciona, o que ele gosta mais, o que ele usa mais, o que tem que ficar mais para baixo, mais para cima dos armários, e assim a gente vai ajustando a organização, entendeu? Por isso que o cliente depois vê que a casa dele vai ficar mais funcional, porque a gente fez todo um planejamento por trás, não foi simplesmente, deixa eu colocar esses copos aqui, essa jarra aqui, do nada, assim, aleatório. Não, tem todo um planejamento por trás para ver aonde vai o que e como aproveitar melhor os espaços. Outra coisa E nesse também. momento de. Pode falar, depois quero perguntar mais uma coisinha da triagem. Sim. Não, é porque eu ia falar que outro desafio que a gente enfrenta muito é a questão da marcenaria, porque muitos marceneiros fazem Uhum. padrão e não É. pensa muito no que tem, né? Ou às vezes a pessoa aluga um apartamento e tem aquela marcenaria disponível, não tem muito o que fazer. Então, esse é um outro desafio também que sem o planejamento não tem como fazer, assim, é bem desafio. No momento da triagem, por exemplo, quem tem crianças, estamos vendo os brinquedos, as roupas. Quando você atua, ou até dando dica pro pessoal que vai fazer, é bom fazer com ou sem as crianças? Porque acho que tem muita, eu não quero dar nada embora, não quero vender nada. A criança tem bastante esse aspecto de querer continuar com tudo, né? Então, é bom ter a criança junto, porque assim, ela depois, vamos supor que não faça.
a organização com a criança ali. Depois ela vai ver, vai chegar para brincar, cadê aquele brinquedo? É justo aquele lá, né? Então, tem mães que já sabem muito que o filho gosta, já sabem muito bem, mas tem mães que não sabem muito que ele gosta mais, menos, enfim. De qualquer forma, é importante ter a criança também para ela entender que é importante ela criar já desde criança o desapego, não ficar Sim. muito apegado àquilo, porque depois quando cresce vai sofrer um pouco mais e aí vai criar muito apego com tudo, vai ter muita coisa e aí vira os acumuladores da vida, né? Então tem que ser desde criança. A criança tem que entender, tem que ir conversando com ela. Olha, o que que você está brincando atualmente? Olha, isso aqui já não é mais para sua idade. Às vezes eles até mesmo falam, ah, mãe, já cansei desse aqui, não quero mais brincar, né? E ensinar eles também a questão da caridade. Doa para quem não tem, né? Então já vai ensinando Uhum. para eles isso. Isso é muito bom. Acho que muitas escolas, inclusive, já falam isso hoje em dia, né? Para ensinar as crianças a doarem os seus brinquedos. Tanto principalmente, eu falo muito em duas datas importantes, que é aniversário e Natal, que é onde eles mais ganham. Uhum. Mas também acabou que o Dia das Crianças, muitas das crianças acabam ganhando também. Então aí acaba sendo Sim. 3 datas. Então, nessas 3 datas, anterior às datas, você vai sentar e fazer isso. Ah, Dani, não rolou antes, vai ter que ser depois, porque a criança precisa ver o que ela ganhou para ela se sentir empolgada de doar. Tudo bem. Cada mãe vai encontrar a melhor forma aí, melhor data para fazer isso. Mas senta com ele e fala: Dani, vai demorar muito. Vai demorar. Precisa ter É até um paciência. processo de educação, né? É, É, acho que a Bianca até comentou, né? Muito importante mesmo inserir as crianças nessa organização. E até pegando um gancho com o que você falou, né? Os acumuladores, vamos dizer assim, as pessoas que levaram essa ideia de não conseguir desapegar para o resto da vida. Que dica que você dá para esse pessoal? Eles estão lá organizando, vê aquele monte de coisa na hora de ou pôr para vender ou dar embora. Ah, não, eu vou guardar, vou ficar com isso. O que esse pessoal pode fazer? então, analisa muito bem, assim, o que. Eu falo que tem que criar quase que um fluxograma ali para poder eliminando. Porque se tem um apego afetivo naquilo, analisa muito bem, assim. Por exemplo, cada um tem uma caixinha de recordação em casa. Não tem problema. O problema é essa caixa começar a crescer, 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 crescer e ir tomando espaço, né? Então, analisa muito bem o que está sendo guardado ali. Vale a pena? Tá pegando mofo? Tá pegando muito espaço? Tá tomando muito espaço? Por que que você precisa realmente guardar aquilo? Vai se fazendo perguntas, né? Saiu no Netflix aquela série da Mary Kondo lá, aquela japonesa super famosa, Uhum, que ela é diferente, assim, do sistema do que uhum. é no Brasil e do que é lá, né, onde ela vive. E ela tem toda uma questão espiritual para, né, agradecer aquilo né, depois de dar embora e tal. Então, assistem, é muito legal, né? Mas não dá para seguir à risca o que ela fala. Mas é importante o que ela fala na questão de se perguntar por que é que eu preciso ficar com aquilo. Por exemplo, eu comprei uma roupa. Ela tá 1 ano parada no meu armário. Vamos supor aí sei lá, uma blusa de frio, né? Vamos supor aqui. Já passou 2 invernos. Eu não usei aquela blusa. Por que é que eu ainda tenho que ficar com ela ali no meu armário? Ah, vai que um dia usa. Passou 2 invernos, não usou. Por que é que ainda vai continuar com ela ali? Então, assim, deixa fluir, entendeu? Deixa passar para outras pessoas. Muitas outras pessoas podem usar isso e isso ainda pode te gerar uma renda extra. Porque se tiver nova aquilo, quantos lugares não compram, gente? De fato compra, viu? De fato compra. Compra, né? A gente vai Bom, falar disso, né? Mas o pessoal compra. sim, sim. E também a questão além de analisar tudo, também tem essa questão dos me serve ou não me serve. Principalmente para as mulheres, né? No quesito roupa mesmo. Ai, olha, aquilo não tá me servindo agora, mas eu vou emagrecer, aquilo vai entrar em mim e fica guardando aquela calça. Quantos clientes eu já não peguei assim, gente? E aí Olha só.
Vamos entrar para a realidade, acorda para a vida. É, Você, quando você emagrecer, você vai querer roupa nova, vai querer inovar, vai querer coisas. Quem segue a moda aí vai querer coisa da moda, não vai usar aquilo. E sem contar que dependendo de quanto tempo aquilo fica ali parado, vai amarelar, vai embolorar, vai se perder o valor, vai chegar né? traça, né? Exatamente, né? Tem a questão, por exemplo, do guardar, que as mães me perguntam muito, que eu acho que é legal falar da questão de roupas das crianças que quer guardar para o próximo filho, para um primo. Isso é Uhum, legal, exatamente por economia, porque não sim. dá para comprar tudo depois. E criança usa tão rápido, principalmente É, bebê. passa rápido, né? Bebê usa muito rápido as coisas. Então, assim, analisa. Você vai ter que fazer uma balança aí para ver. Você quer ter outro filho? Não vai ter outro filho? Já tem para quem dá? Não tem? Então analisa isso. Vai valer a pena guardar? Então tá bom. Então vamos pensar formas de guardar no espaço que tiver disponível, usando o saco a vácuo, colocando antimofo, né, fazendo as técnicas também para que aquilo dure, né, de alguma forma para outra criança poder usar e pensar quantos anos isso vai ficar guardado também, né? Não vai deixar ali esquecer da vida, jogar num depósito lá, esquecer lá. Também tem que É, analisar isso também, né? E se vê que aquilo realmente falar, não, não vai rolar. Quando eu tiver outro filho também eu não quero ter, vou usar outras coisas. Então aproveita, principalmente roupa de criança, venda. É muito legal. Existem muitos brechós aí de roupa infantil e vale a pena, porque são roupas novas, criança usa tão pouquinho, né? Então vale a pena sim. e Dani, você comentou, acho que é um ponto legal de falar da moda, né? O quão a moda pode ser uma inimiga nessa questão de querer acumular tudo, né? Porque já vi gente que, por exemplo, tinha lá uma calça boca de sino, saiu de moda, mas a pessoa guarda falando, ah, um dia vai voltar, então vou deixar guardado. Eu imagino que deva ser muito comum para muita gente, né? Nossa, muito, muito, muito. Esse é um dos argumentos que, assim, que a maioria das clientes ou pessoas que falam comigo fala isso. Ai, Dani, mas aquilo ali é tão lindo, vai voltar um dia. Eu acho assim, moda é muito relativo, né? Quem segue a risca, né, e tal, não usa, acaba não usando tudo que tem. Mas eu acho que tem muitas consultoras de imagem, consultoras de estilo hoje em dia que falam muito isso. Que você ter aquilo que você vai usar, de fato, que dá para usar em qualquer ocasião e não seguir a moda à risca. Por exemplo, essa calça boca de sino. Tenha uma jeans, por exemplo, quem usa. É padrão, assim, dá para usar em vários lugares e de repente, se não quer mais, dá para mandar para costureira para dar uma apertada e dar uma renovada, né? Então, assim, pensa muito bem nessa questão de preciso seguir a moda. Eu acho que eu gosto muito dessa questão do armário cápsula que muitas falam hoje em dia, que é você ter aquilo que você precisa mesmo, não ter muitas cores chamativas. E aí eu vou sempre falando isso para as minhas clientes, olha, isso aqui tá legal, tudo, mas pensa um pouco sobre isso. Aí eu dou a dica de elas seguirem algumas consultoras de estilo, e tal, para poder indo por essa onda, assim, daí elas vão seguindo, vão entendendo, e aí vão entrando nessa onda, assim, vão entendendo, né? Porque quem segue muito a risca vai ter muitas opções de roupa, e aí não tem milagre, gente. Precisa ter espaço, não tem o que fazer. É, E quanto mais a gente dobra a roupa para poder caber naquele espaço, mais amassada ela fica. Então não faz fica, né? sentido, não faz sentido. Porque quando eu Sim. vou fazer organização, eu também analiso. Quantas dobras eu preciso fazer numa peça de roupa para ela caber naquele espaço? Que tecido que é aquilo? Vai amassar? Então não rola ficar dobrado. Então tem isso Sim, eu também. já vi uns levantamentos, eu não lembro de cabeça o número, talvez até você saiba. É um pessoal que fala assim, ó, se você tem uma roupa que você não usou, por exemplo, nos últimos 6 meses, a chance de você voltar a usá-la é muito baixa. Então Exato. acho que é também nesse sentido, né? Putz, eu já tô, eu sempre falo que uma hora eu vou usar, não uso. É. Vamos, aí a gente já vai entrar até no próximo ponto, né? Vou vender para comprar uma outra que eu vou usar. Então é ter essa recompensa também, né? Isso, você analisar, assim, eu acho que não precisa nem fazer um super controle,
Mas você analisar mais ou menos, porque aqui no Brasil a gente não tem muito frio nem muito calor, é É, tudo meio junto, né? A gente fala, a gente é, brinca que tem as 4 estações num dia só, é mais ou no menos mesmo isso. dia. Então dá para você analisar, fica até mais fácil. Eu não estou usando aquilo faz 6 meses, faz um ano, não vai usar nunca, porque a gente pode experimentar várias estações, né, num mês. E se você não está usando aquilo, você já vê que não vai rolar, né? E a gente fica, eu acho que a gente vive em constante transição, em constante mudança. Se a gente Sim. muda um estilo, se de repente, eu gostava tanto daquela estampa, mas agora eu não tô gostando mais, passa pra frente, né? Pra que ficar com aquilo guardado ali tomando espaço, né? Eu acho que quando é, por exemplo, falando nesse quesito de roupa, quando, por exemplo, é roupas de quem vai pra neve, quem vai, né, viaja pra fora do Brasil, vai pra neve, é outra coisa, porque daí são roupas caras e que precisam ser usadas somente lá. Então, elas têm uma forma específica para se guardar, saco a vácuo, junto com antimofo, ou numa caixa, coloca com antimofo. Tem que analisar se vai ter ventilação onde ela vai ser guardada, tem tudo isso. Então, E só para aproveitar essa questão das roupas de inverno, tem algumas dicas, né? Tem agora empresas que alugam a roupa de inverno. Então, por exemplo, aqui em exato. Campinas tem uma na Praça Capital que, vou viajar, por exemplo, para o Canadá, vou ficar uma semana, um mês lá, preciso de casacão, bota. Então, ao invés de comprar essa roupa aqui, como você falou, que é cara, eu vou usar uma vez a cada tanto, posso alugar. E Exato. até quando você estava comentando de roupa de bebê, também tem essa opção. Também já tem plataformas que fazem esse esquema. Eles têm Sim. todo um processo de higienização, tudo. E é por um curto período de tempo, né, que a pessoa vai usar. Exatamente. Então, isso é muito legal, gente. Aqui no Brasil tem muitas opções dessa questão de alugar, ou se mesmo assim quiser comprar, também tem pessoas que fazem espaço de armazenamento, né? Eu tenho um parceiro, inclusive, que ele faz mudança e também armazenamento das coisas. Ele armazena caixas, é tipo um almoxerifado, vamos dizer assim. Aham. É muito legal, exatamente porque temos muitos apartamentos, né, hoje em dia, principalmente aqui em Campinas, tem os apartamentinhos miúdos, né? Então, esses espaços são muito legais, né? E além também dessa questão da alugar roupas e alugar várias coisas, tem também muito legal. Eu já vi vários fornecedores disso, de alugar carrinho de bebê, alugar andador, aquele cadeirão de papinha. Então tem Aham, isso aham. também, porque isso Sim, toma espaço, né? Essas coisas tomam espaço e é uma coisa toma. rotativa. Berço, enfim, são coisas rotativas e que não precisa, às vezes, sempre ficar ali. Então, quem não tem uma garagem, um depósito, um lugar para se guardar para o próximo filho, vamos dizer, vale a pena alugar, né? E de repente, se comprou, pode vender também, É, né? a gente tem uma pergunta, acho que é legal para você responder. A Bianca perguntando, né, sobre vestido de festa. Eu tenho vários no meu armário, já para deixar para quando tiver uma ocasião especial. É bom guardar ou não vale a pena? Eu até coloco muita mulher fala, né, vestido de festa é para usar uma vez só, né, não pode repetir. Então, que Então, dica que você dá? é exatamente isso que você falou. Mulher tem muito disso, assim. Eu acho que vai de mulher para mulher, mas a Aham. grande maioria fala isso. Ah, eu já usei isso na festa tal, todo mundo vai me ver na foto e aí eu não posso usar de novo, né? Então varia muito, né? Mas tem muitas mulheres que gostam de guardar determinados, porque tem os bordados e nananã, então tudo bem. Vale a pena guardar aquele que realmente você vai usar. Então, imagina, eu tenho um casamento X daqui, vamos estipular, sei lá, um ano. Eu vou usar mesmo aquilo? Né? Faz essa pergunta. Eu vou usar de fato? Ah, surgiu uma festa X ali, eu vou usar mesmo? Então, se você de fato vai usar e não vai ligar para essa questão de, vou aparecer em foto com o mesmo vestido, então, ok, vamos guardar. E aí, se for guardar, analisar o seu espaço para pensar como guardar ele também, né? Porque não é só simplesmente colocar num cabide e, pelo amor de Deus, não deixem, porque muitas mandam para lavanderia. Não deixem no saquinho de lavanderia, Naquele gente. saquinho. Aquilo embolora o vestido, Hum. estraga o vestido. Nossa, quantos vestidos, casacos de couro.
quase se perderam em muitas clientes por conta desses benditos Uhum. saquinhos. Então é Que terrível. parece que é uma proteção, mas não é, né? Fica Não umidade é. lá dentro, tudo, né? Então, aí, respondendo mais a Bianca, para guardar melhor esse tipo de roupa, saquinhos de organza ou você vai colocar numa capa, num cabide mesmo, colocar uma capa de organza ou TNT, que são tecidos que vão proteger do pó, mas que vão respirar. E tempos em tempos, coloca ali na lavanderia para dar uma respirada, sabe? Deixa o vento bater, não põe no sol. Eu Uhum. acho que o sol desbota a cor, é meio Tá. perigoso. Mas deixar ali para respirar um pouco, porque é uma peça que vai ficar guardada muito tempo, né? Então, tempos em tempos é bom, roupa de inverno, roupa de festa, coisas assim, deixar ali um tempo para respirar. Deixa ali uma horinha ali, né, respirando, já tá ótimo, né? E coloca antimofo. Eu trabalho com um antimofo chamado Mofin, porque ele não gera No fim. líquido. Ele não gera líquido. Esse é uma grande sacada do mercado, porque a gente vê muitas outras marcas aí no mercado que é aqueles potes com as bolinhas brancas que geram Que líquido vai formando a embaixo. aguinha lá embaixo, né? É Isso é um comum, né? perigo, isso é um perigo. Hum. Porque já vi também que vira água dentro do armário, aquele negócio não é 100% confiável, e aí virou aquele bagunça lá, aquela E o meleca. Mofim tem em qualquer lugar, Dani? Tem em qualquer lugar, principalmente eu já vi no Carrefour, eu já vi na Aham. Multicoisas, mas Tá. eu também trabalho com ele, exatamente porque às vezes é Ah, mais legal. difícil de encontrar e às vezes eu preciso de Pessoal grande pode comprar. quantidade. Pode entrar em contato comigo que eu Legal. tenho. Eu Muito já entrei bom. direto com o fornecedor e já faço direto como fala, esse caminho para o cliente, porque às vezes é muito difícil encontrar e aí demora, e às vezes eu preciso naquela organização, preciso passar para o cliente. Então, pode entrar em contato comigo que eu encaminho o Mofin sim, né? Então é Legal. isso. E seguindo o nosso processo, Dani, para a gente pegar essa segunda parte da live, então a gente fez a organização, fez a triagem, agora olhou lá a pilha de coisas que estou em dúvida se eu dou embora, se eu vendo. Coisas no sentido de roupa, livro, alimentos, qualquer organização que for feita, né? Como que eu começo a tomar essa decisão? Eu dou, eu vendo? O que que eu posso tomar como decisão nessa hora? Você analisa o que é, porque assim, você vai ter que ver, primeira coisa, tá novo, tá em bom estado para ser utilizado por outra pessoa? Essa é a primeira coisa. Porque daí você tem que analisar o que é. Vamos supor, roupa. Tá sem mancha, não tá descosturado, vai analisando isso. Aí você vai analisar e fala, eu compraria essa peça? Vamos supor, pensando pelo lado do comprador. Eu compraria essa peça? Né? Então, aí você pensa, vou levar talvez num brechó, vou anunciar num OLX da vida, no Enjoei, que é um site bem legal também, no grupo de Facebook, grupo de Instagram, de De WhatsApp? WhatsApp. Então, assim, tenta. Anunciou, não tá rolando, vai e leva no brechó, porque tem brechós que compram. Gente, eu já fiz isso e deu certo. Eu já fiz isso. O Vitor me ajudou também quando eu tava com algumas dúvidas na época e deu certo de fato, né? Eu separei roupas e levei no brechó. Aí que é uma disposição que você tem que ter de fazer uma pesquisa, de analisar aonde é que são os locais que compram as coisas, né? Não é em qualquer lugar. E desanimar já no, tipo, tem 1, 2, 3, 4 lugares, ninguém compra, já desanima. Por que será que não está comprando? Eu estou no lugar certo? Ou realmente a minha peça não está valendo e eu tô, Sim. né? Não estipula muito um valor alto. É. Entenda também, é uma peça usada. O pessoal não vai querer pagar muita coisa. Pensa isso também. Eu acho que você pensa assim, eu vou doar, mas vou tentar vender, vai, para tirar uma rendinha extra, um troquinho. Gente, qualquer dinheiro é bem-vindo. Então não fica. Acho que isso que você comentou do valor é totalmente isso. Já é algo que você comprou. Então, vamos dizer assim, já perdeu o valor. Você não vai vender pelo mesmo preço que você comprou. Boa parte das coisas. Aí tem É, itens colecionáveis, outras coisas que até ganham valor. Mas vamos dizer assim, a roupa usada, tudo. Então, por isso a gente colocou no nome da live, né? Renda extra. Você está transformando algo que você tinha lá no qualquer valor que está entrando. exatamente. Uma dica muito legal, por exemplo, eu já vendi um violão que na época eu comprei.
Tentei fazer aula, não rolou. Aí meu esposo tentou também, não deu certo. E eu falei, eu vou ficar com esse negócio aqui parado, pegando pó? Não vai rolar. Anunciei no LX pela metade da metade do preço, eu acho que foi. Porque já estava usado, já estava ali pegando pó, já perdeu um pouco da cor. Já E tem aí modelos já tem novos. modelos novos, exatamente. Então, e vendeu assim, ó, muito rápido, mais rápido do que eu esperava, inclusive, né? Exatamente E pelo. instrumento musical e equipamento de tipo esteira, equipamento de academia, é muito comum isso, né? A pessoa É, compra achando que vai usar, nunca mais usou. Já vi muitos casos que isso é comum. exatamente. Isso é muito comum mesmo. E vale a pena vender, gente, vale a pena. Hoje em dia a gente vê muito, a hora que a gente entra ali no LX, no Mercado Livre até, tem muita gente vendendo muita coisa desse tipo, mas vale a pena. E principalmente quando você vai querer comprar, compra dessas pessoas também, né? Eu acho que a gente pode um ajudar o outro também ali. É E uma rede, né? é uma rede, exatamente. Livro, por exemplo, que a gente comentou. Tem muito sebo em Campinas, na região, que compra sim. Eu também já vendi meus livros em sebo, Eu porque vendo muito livro. assim, Tem até, acho que aqui atrás dá pra ver, tem bastante, mas é, vendo muito. Praticamente toda semana eu tô vendendo algum. dá para vender e comprar muitos livros E bons comprar. também, né? Porque Com são preço ótimo, né? preço ótimo, exatamente. Principalmente para quem faz faculdade. A faculdade Livro exige, acadêmico. nossa, exige muitos livros. Exige, E você são livros caros, né? Livro acadêmico é lá 100, R$ 200. Você compra um num sebo, fica bem mais barato, né? então, assim, você vender os seus livros que não vai usar mais da faculdade. Por exemplo, eu fiz faculdade de artes e parei, não rolou, e aí eu falei, o que que eu vou fazer com esses livros agora? Eu vou vender no sebo. Eu tô me ajudando, né, fazendo com que me dá um retorno, mesmo que mínimo, o valor que eu paguei, e eu tô ajudando outras pessoas que vão precisar comprar esses livros também, né? Exatamente para a pessoa não ter que ir na livraria pagar muito caro, ela já compra ali, já atende os estudos dela que ela precisa e pagou mais barato. Então, assim, é um ajuda o outro. Então, eu falo que vale muito a pena. Então, é analisar assim, o que, que vai vender. Na cozinha, muitas vezes não dá para tirar muitas coisas, porque às vezes está quebrado, está rachado, né? E alimento vencido tem que se jogar fora. Então, na Aham. cozinha saem poucas coisas, porque eu falo que a cozinha a gente usa até gastar, até realmente não ter como, né? Então, na cozinha, quando sai alguma coisa, ou normalmente, ou sai para o lixo ou é para doação. Porque às vezes é um copo que não tem o jogo completo, jogo de jantar que tem pouca coisa, já não tem tudo, já tá mais velhinho. Então, muitas coisas saem para doação na cozinha. Mas sala, escritório, quarto, guarda-roupa, depósito, dá para tirar bastante coisa para tirar uma renda extra, sim. E falando do valor, Dani, acho que você comentou, né? Alguns lugares, geralmente o brechó, ou você vai num sebo, eles que já dão o preço. Aí fica até, vamos dizer assim, mais fácil para a pessoa. Com Agora, certeza. por exemplo, quando você vai no Enjoei, no OLX, no Mercado Livre da Vida, é você que vai definir o preço, né? Aí acho que é muito importante você também pesquisar produtos similares por quanto estão sendo vendidos nessa plataforma, né? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui um livro que eu gosto muito, mas vou vender. Para mim ele vale R$ 50, mas está todo mundo vendendo por 20. Se eu deixar por É. 50, provavelmente ninguém vai comprar de mim. Então, nessa hora de dar esse preço nessas plataformas, é considerar isso e lembrar que em boa parte dessas plataformas, principalmente para quando a venda é online, aí você tem a taxa também que as plataformas cobram. Então é muito comum a pessoa falar, vendi lá no Enjoei um produto por 50. E aí a pessoa toma um susto quando cai na conta dela 25. Só dando de exemplo. Mas também Sim. lembrar que essas taxas existem, né? Exatamente, é importante, muito importante lembrar disso. Eu já fiz a venda também lá de um óculos que eu não usava mais, porque óculos é outra coisa que a gente acaba trocando É, muito, né? E a gente que usa óculos, porque a lente já não dá mais, trocou, aumentou, diminuiu, enfim. E às vezes você não quer continuar mais com a mesma armação, por exemplo. E aí dá para vender. E só que tem isso, eu fui vender e aí eu esqueci desse negócio da taxa. E aí quando eu fui receber, eu falei, caramba, mas por quê? Aí eu falei, nossa, tem a taxa, que coisa. Mas é exatamente isso, analisar essas taxas e analisar quanto é que a galera tá vendendo ali para você é. ficar mais ou menos igual ali.
Muita gente reclama da taxa, mas é porque é uma plataforma em nível nacional que seu produto está divulgado, né? Claro, se for num sebo local, ele vai estar sendo vendido para as pessoas da região. Sim. Agora, você está no Enjoei, você não teve que gastar para montar o seu próprio e-commerce, teve que gastar em marketing. Então, eles já estão fazendo isso. Então, dentro dessa taxa está esse serviço, tá os impostos que eles pagam. Então, também eles não estão fazendo, eles não são uma ONG, né? Eles são uma empresa. Então, é saber que essa taxa existe para a operação deles funcionar, né? Exato, manter um site ali no ar e não é tão barato assim, não. Então, essa taxa Não, também é é. justa também para eles, né? E Dani, aí aproveitando, a gente está falando bastante no aspecto casa, né? Apartamento, casa. Agora também tem muitas empresas que, por conta dessa crise, elas vão ter que mudar para um espaço menor, tem empresas que vão entregar o espaço e ir para casa. Então, esse processo de organização também acho que é muito importante. Você também faz essa parte relacionada a empresas? Sim, faço e recentemente eu até finalizei um curso mais específico, mais a fundo na organização de arquivos, inclusive, porque eu acho que a empresa tem muito documento, tem muito isso, e eu faço também, atendo, né, as empresas pequenas, grandes, enfim, e principalmente nesse momento, aproveitem também para reorganizar seus documentos, gente. Então, eu vou tentar dar mais dicas mais para isso, mas eu acho que fica muito genérico quando a gente posta, né, nas nossas redes, todas as personagens. Quando a gente posta, a gente está postando generalizado para tentar ajudar todo mundo. Uhum. Mas eu falo que quando a pessoa entra em contato solicitando a consultoria online ou uma dica, quer tirar uma dúvida, se torna efetivo naquilo que ela precisa resolver, né? Então, principalmente para as empresas, nesse momento, por exemplo, vai mudar para um espaço menor. Peça ajuda, gente. Nem depois, assim, se negocia o valor, eu acho que nem se preocupe com isso agora, né? Se preocupe em como se reestruturar nesse momento, né? De espaço, de organização. Aí, de repente, a gente pode, por exemplo, com a ajuda do Vitor e com a minha ajuda, por exemplo, a gente pode entrar num consenso do que é melhor fazer. De repente, é melhor trocar de imóveis, pegar uns mais simples, dá Esse, essa pesquisa é importante até para a questão dos gastos novos que a empresa vai ter. é, Mudança, qualquer mudança, mesmo que seja para um lugar menor, acaba tendo algum gasto, né? tem, exatamente. Então, faz isso, faz essa análise, né? Organize as coisas antes de fazer essa mudança, faça um planejamento, né? Analisar tudo isso e principalmente ver, por exemplo, os documentos. Às vezes tem muita coisa guardada, pegando espaço ali que não precisa, né? Então, veja muito bem isso também, o que que precisa ser guardado, o que que dá para ser escaneado e não precisar mais do papel físico, né? Então, analisar bem isso também. E eu visito muita empresa, né? São os meus clientes. E o que eu percebo, né? A gente estava falando do ambiente casa, casa a gente tem as roupas. Nas empresas, o que eu vejo que é muito comum ter é papelada, aquele monte de papel, e também equipamento de informática. Eu vejo muita empresa que tem um cantinho com aquele monte de gabinete de computador antigo, monitor que não funciona mais, fax, impressora. Aí você me pergunta, mas por que tem tudo isso aqui acumulando pó? Ah, a gente não teve tempo de tirar. Então, também uma dica que existe nesse caso de equipamento de informática que não funciona mais, tem vários pontos de coleta, né? Que eles transformam em novos equipamentos, eles fazem a reciclagem correta, né? Exatamente. Então, empresa passa muito por isso. É importante você falar disso, que empresa passa realmente muito por isso, né? Então, isso não vai ter como ser vendido, né? Não vai ter como ser passado para frente. Então, faça o descarte correto, né? Eu acho que dá um Google aí e você vai encontrar um lugar para É, levar assim. Tem uma pessoa comentando aqui, muito legal. As pessoas não imaginam o quanto a organização é importante também para a gestão do tempo. Exatamente, gente. Principalmente em empresa, né? Eu acho que você que visita muita empresa, você deve saber mais isso ainda, né? empresas, acho que até quando você fez a formação para profissional organized, talvez vocês tenham visto o conceito do 5S, né? Sim, Que é uma metodologia japonesa que foi gerada para o mundo todo, né? Então, que são os sensos, né? De limpeza, organização.
tudo isso é para otimizar a empresa em si, né? Como o Clayton comentou do Finanças.vc. Isso. É, otimização de tempo, otimização de pessoas, de espaço. Então, a organização ela é importante e é um processo contínuo, não é, Dani? Não é só uma vez que eu faço, que eu contrato a Dani e nunca mais vou contratar. É de tempos em tempos, né? Vamos dizer assim, é como se fosse o dentista, né? De 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, eu vou até o profissional, ou no caso seu, você vai até ele, né? É exatamente. E exatamente isso, falando do tempo e limpeza, são duas coisas muito importantes. Eu falo que a organização é até mais uma, né? A economia. Três coisas que a organização ajuda muito a mudar a nossa vida. Quando a nossa vida e a casa e o ambiente de trabalho está organizado, nós temos mais tempo. É assim, é visível, né? Quanto tempo a gente ganha mais, quanta economia a gente ganha se organizando, né? E quão mais fácil fica para se limpar, né? Principalmente agora, que a gente está mais em casa, vamos É, supor, né? Estamos mais em casa, sujamos mais, com certeza, geramos mais lixo. Então, é, precisa ser mais limpado. Então, assim, 2 vezes por semana, três, quatro, não sei. Cada família vai sentir aí, né? E até próprio dentro da empresa vai sentir também como é que vai ser. Mas que precisa ser mais limpo, né? Precisa ficar ali, mas que ninguém, vamos ser realistas, ninguém consegue viver num lugar sujo e desorganizado. Isso é fato, né? Isso está mais que comprovado. Então, quanto mais organizado o espaço tá, mais fácil ele é de limpar. Principalmente as mulheres vão entender muito o que eu tô falando agora, né? Imagina você vai querer limpar, enfim, passar um pano, tirar um pó e tá, até principalmente na mesa de trabalho. Quem faz home office ou quem tá na empresa. Se tá aquela mesa cheia de papel, cheia de caneta e sei lá, várias coisas, como que faz para limpar? Tem que ficar tirando, dá uma preguiça danada. Então, se tudo tiver, né, cada coisa no seu lugar, eu brinco que se tudo tiver uma casinha, fica muito mais fácil. Se todo mundo voltar para a casinha, e aí é mais fácil para limpar depois. pois é. Dani, a gente já está chegando no finalzinho da live. Acho que dos comentários a gente já pegou boa parte deles. Ó, tem mais um aqui da Bianca falando de uma indicação de brechó para vender, aqui em Ah, Campinas, legal. o La Madame Brechó. Já vendi nesse. Sebos são muito bons, mesmo sendo pouco valor. Tá nessa ideia. Não é que você vai receber de volta o valor do livro, mas é um valor que entra. Então é justamente por isso que eu chamei a Dani para a gente conversar de nesse momento que está todo mundo com medo do que vai acontecer com a economia, gente que já perdeu o emprego, gente que diminuiu as vendas. Então qualquer renda extra é positiva agora. Então Sim. transformar o que você tem parado na sua casa, no seu escritório em dinheiro pode ser um caixa importante para te ajudar a sobreviver para os restos dos meses. Então, Dani, uma mensagem final que você deixa para o pessoal, tanto nesse momento de quarentena, mas também para o pós-quarentena, né? Na verdade, falando um pouco dessa questão da renda extra, né, e de colocar para vender, enfim, entendam, gente, que vocês não vão vender de um dia para o outro. Alguma coisa, por exemplo, quando eu fui vender o meu violão, eu me surpreendi de vender rápido, porque essas coisas assim não se Uhum, vende tão rápido. Tenham é, paciência que vai ser vendido em algum momento, né? Tenham paciência. E também, se você vê que não tá rolando, não vendeu, então doa, né? Aproveite para ajudar as pessoas também, né? uhum. E falando muito agora dessa questão principalmente agora da quarentena e o depois, quando tudo voltar, eu acho que a gente tem que se organizar agora para ver como é que vai funcionar a casa agora, nesse momento, né? Acho que muita gente já deve estar meio que criando novas rotinas e depois tudo vai voltar ao normal, também vai ter uma outra rotina. Mas eu acho que principalmente a gente tem que estar ali atenta às mudanças dos hábitos, né? Essa mudança de rotina e mudança de hábito. Para que a organização funcione e realmente, né, de fato aconteça, como eu já falei, envolva todas as pessoas da casa para que ela funcione. Não adianta eu sozinha vou lá, organizo a minha casa toda em vários dias e ninguém da casa tá sabendo o que eu tô fazendo, ninguém também tá me ajudando e aí não vai rolar, vai acabar dando briga e isso não é o intuito da organização, né? Quando eu entro num cliente para organizar,
Eu converso com todas as pessoas da casa primeiro, ou se eu não tenho essa possibilidade, eu converso com a pessoa que está me contratando e falo: todo mundo está ciente dessa organização? Se é um lugar que vai envolver todo mundo, né? Então tem que estar atento a isso. E cria, que eu já falei aqui, uma casinha para cada coisa, né? E se cada coisa voltar para aquela casinha, a organização vai se manter mesmo depois que acabar a quarentena, que todo mundo voltar para o trabalho, para a escola, já vai estar todo mundo tão acostumado a colocar tudo de volta no lugar que vai fluir muito. Um mundo mais organizado, gente. É isso que a gente quer, né? Que a vida vai fluir muito É, melhor para todo mundo. Menos estresse, menos brigas, né? Ninguém ficar aí. é. Exatamente. Então, é isso, assim. Acho que você falou muito bem a palavra, né? Hábito. Eu também, com os meus clientes, eu trabalho no financeiro muito isso, a questão de hábito. Então, a organização também tem essa relação. E com essa renda extra, também saber se planejar bem para esse momento. Não é porque, eu vendi a roupa, já vou correndo comprar uma roupa nova. Nesse Não. momento, é bom guardar para necessidades maiores. No momento já que tudo se normalize, isso até pode virar um hábito. Então, eu só compro roupa nova com o dinheiro das roupas antigas que eu vendi. Então, acho que até dando um spoiler, né, Dani, para o pessoal, a gente está montando um projeto juntando as duas Sim. partes, né, as finanças com a organização. A gente está ainda modelando, mas logo a gente já vai pôr para rodar. E também acho que outro spoiler legal de dar, né, Dani, o site está quase pronto, né, nos Exato. próximos dias acredito que você vai divulgar. Então, quem puder, compartilha as nossas postagens, né? Você tem muita coisa legal lá no Facebook, né, Dani? Seguir aqui a Dani no Instagram. Seu Facebook tá como, Dani? Se você colocar Daniele Fernandes Organizer ou só Daniele Fernandes, já Tá, vai encontrar minha carinha lá. ótimo. Então fica o convite para o pessoal seguir. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje. Te agradecer, Dani, um bate-papo Obrigada. muito legal. A gente está também pensando em fazer outros com outros tópicos, né? A gente só deu uma passada na questão de alimentos, dispensa, mas tem muito assunto para comentar também. É Mas então, verdade. muito obrigado, Dani, e um bom dia para todo mundo que acompanhou a gente aí hoje. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. É muito gostoso falar. Eu falo que o meu trabalho não é glamour. As pessoas acham que é glamouroso, personal, organized. Não, gente, não tem nada. Zero glamour, zero. É realmente um amor. Quando você tem amor por aquilo que você faz assim tranquilamente, né? Flui muito melhor. Flui. E eu ajudo muitas pessoas. Isso é o grande como fala, não tem preço que pague. Por mais que sim, é um trabalho, tem um valor, né, de dinheiro, mas ver as pessoas felizes, ver a casa fluindo, ver as pessoas menos estressadas, não brigando mais porque não tá achando aquela coisa. Isso não, olha, realmente não tem preço que pague. E só ressaltando assim para todo mundo agora, gente, o mundo não vai acabar amanhã. Não queira sair organizando loucamente tudo agora. Calma. Faça por etapas e não queire o super perfeito, super casa de novela. Não precisa, né? Tem que ser bom e de um jeito que funcione para você. Cada casa é um caso. Ótimo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima live. Acompanhe as nossas programações aí. Obrigada, gente.